nome é Delis, faço parte da equipe do Centro Espírita Mansão da Esperança e aqui o propósito é discutir um pouco o tema 64 do livro Fonte Viva, que foi escrito por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, hoje a discussão é sobre esse tema semeadores. Antes da gente fazer essa discussão, eu convido para que a gente possa fazer a nossa elevação, a nossa prece. Então, nesse momento, que a gente possa que a gente possa se conectar com os nossos anjos da guarda, sentindo a presença desses nossos amigos espirituais a nos envolver na sua luz, na sua bondade, no seu carinho. E junto deles vamos elevando os nossos pensamentos às esferas mais altas, chegando até Maria, Mãe de Jesus, que nos envolve na sua doçura, na sua compaixão, no seu amor. Junto dela, seguimos em direção ao nosso Mestre, em direção a Jesus, a quem vamos abrindo os nossos corações e contando dos nossos medos, das nossas dificuldades, mas também da nossa boa vontade em aprendermos o Evangelho para Jesus. Vamos dizendo ao nosso amigo desse nosso desejo e pedindo a Ele que nos amplie o entendimento, amplie o tamanho do nosso coração. E junto de Jesus vamos nos dirigindo ao Pai através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E assim, podemos então, com o amparo da espiritualidade, começar nossa reflexão sobre o tema trazido por Emmanuel. Nessa lição 64, Emmanuel começa com a citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 3, que lá está escrito assim, ó: Eis que o semeador saiu a semear. Então, ele começa a discutir a parábola de Jesus a partir desse primeiro trecho. Eis que o semeador saiu a semear. Isso vai dar o norte da discussão que Emmanuel vai fazer. Mas antes da gente entrar no texto de Emmanuel, eu vou retomar a parábola do semeador, para que a gente possa lembrar e entender as reflexões que Emmanuel faz. Então, a parábola do semeador, ela começa no Evangelho de Mateus, dizendo que Jesus saiu da casa dele, foi para a beira do lago, e ali chegando, ele começa a conversar com o povo. E quando ele começa, ele vai juntando gente, então ele vai para o barco para ficar visível a todos ali que estavam tentando ouvir aquilo que ele tinha a dizer. E então, do barco, para as pessoas sentadas à margem ali, ele começa a contar essa parábola. E ele diz assim: o semeador saiu a semear, e enquanto ele sai, ele vai caminhando para fazer a semeadura. Uma parte das sementes cai do local onde elas estão armazenadas e vai caindo, uma parte delas vai caindo pelo caminho. Conforme elas caem pelo caminho, as aves vêm e vão comendo essas sementes que estão ali expostas, elas estão por cima da terra. Mas o semeador está na sua jornada seguindo. Então, o semeador deixa uma parte dessas sementes cair
num solo que era muito pedregoso, então as raízes caíram, as sementes caíram nesse solo, mas elas até nasceram, começaram a brotar. Entretanto, como elas não conseguiram colocar raízes, porque era tudo pedra, então o que aconteceu? Conforme o sol nasceu, elas secaram e elas não conseguiram vingar. Mas outras sementes caíram num outro lugar, que era um lugar que tinha um monte de espinheiros. Essas sementes também não vingaram. Por quê? Porque conforme elas estavam nascendo ali no meio dos espinhos, elas iam sendo sufocadas, destruídas por aqueles espinheiros que também estavam se desenvolvendo. E no seu desenvolvimento, destruíram então essas sementes que ali estavam. As últimas são aquelas que o semeador conseguiu colocar num solo fértil. Então, elas são plantadas num solo que realmente vai ser onde vai ser possível que elas se desenvolvam, que elas criem raízes, cresçam, se desenvolvam, deem os frutos do que elas que essa semente produzam então os seus frutos. Então, essa é a parábola que está em questão e que Emmanuel vai discutir. Então, olha só. Para Emmanuel, interessa aquele que compreendeu a parábola. Então, nessa parábola de Jesus, a gente tem as diferentes condições dos corações humanos em relação ao Evangelho, em relação às verdades trazidas por Jesus para a humanidade, para todos nós, né? O que significa aprender aquilo que Jesus trouxe para a gente. Dentro dessa parábola, os primeiros são aqueles que sabem que sabem que existe Deus, sabem que existe algo de divino na nossa natureza, mas eles não se importam, eles não estão preocupados, eles nunca deram atenção a isso. Então, essas sementes nem entraram no coração dessas pessoas, né? Essas sementes foram comidas pelos pássaros, ou seja, elas nem chegaram no coração dessas pessoas. As outras pessoas são aquelas cujos corações ainda são como os espinheiros, elas estão muito mais preocupadas com os bens materiais, com as questões da sua vida cotidiana, com o mundo, com o que o mundo exige delas. Então, para essas pessoas, os interesses materiais estão sufocando as questões que elas sabem que existem. Elas já ouviram falar, elas sabem que existem outras questões que são espirituais, que são fundamentais, mas elas ainda não estão preocupadas com isso. Então, o espinheiro ele é símbolo disso, das pessoas que ainda estão muito mais preocupadas com as questões da matéria. A outra é aquele ensinamento que cai num lugar que é cheio de pedregulho. Bom, essas pessoas se encantam com a palavra, nasce até alguma sementinha, elas sabem que estar em conexão com Deus é bom, que rezar é importante, que Deus está ali por elas, mas esse ainda é uma relação ainda frágil. É uma relação em que a pessoa sabe que Deus existe, que ela precisa de Deus, ela já tem um conhecimento, mas ela ainda não deixou que esse conhecimento criasse raízes profundas dentro do coração dela. Então, essa é uma pessoa que ainda tem uma fragilidade nessa relação com os ensinamentos divinos. Mas existe aquele em que o coração compreendeu a mensagem divina. Aquele que entendeu o que significa, o que Jesus quis dizer quando ele disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Que essa é a mensagem que sintetiza tudo que Jesus trouxe para a gente, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, para aqueles que entenderam
Esse é o símbolo daquele em que a terra, então, acolheu a semente que foi plantada. Então, é aquele que tem compreensão do Evangelho. Emmanuel começa essa discussão tratando dessas pessoas. Olha, para todos aqueles que entenderam o espírito do Evangelho, então, para estas pessoas, eu vou dizer: olha só, se nós vamos seguir o exemplo de Jesus, precisamos compreender que somos todos semeadores. Nós que já temos aquela semente que está germinando dentro do solo do nosso coração, da nossa alma. Essa semente que nós estamos ali tratando e cuidando, porque sabemos quão preciosa ela é. Então, para todos nós, Emmanuel diz: olha, é preciso sair para semear. Por quê? Porque a lavoura é a lavoura da elevação. E eu só posso me tornar uma pessoa mais elevada se eu sair da minha condição daquele que somente recebe, mas sou aquele que segue o exemplo de Jesus e vai fazer a caridade. Então, eu sou aquele que para trabalhar, né? Nós somos aqueles que para trabalhar essa semente dentro de nós, nós precisamos sair para semear. É neste processo de sair para semear que a gente vai se transformando, que a gente vai adubando esta terra para que esta semente possa ir criando raízes profundas, para que ela tenha um caule robusto, para que ela dê folhas verdes e um fruto capaz de trazer algo para a humanidade, né? Para que ela dê bons frutos. Este processo, a gente, então, criar esse processo dentro de nós não é inativo, não é uma coisa que a gente faça só rezando. Não, Emmanuel vai dizer não, é preciso sair e semear nos corações das outras pessoas. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, que é o divino semeador. Se Jesus saiu para semear, ou seja, se Jesus veio à Terra para semear nos nossos corações, nós que entendemos um pouquinho do que ele disse, precisamos também sair para semear e fazer como ele, seguir o exemplo dele. Olha só, Jesus veio para a Terra e ele poderia ter mandado alguém no lugar dele, mas ele não mandou ninguém no lugar dele, ele veio. O que isso significa e o que Emmanuel diz sobre isso? Emmanuel vai dizer assim: olha só, Jesus deixou bem claro, a gente não manda alguém fazer no nosso lugar. Esta tarefa é tarefa para cada um de nós fazer. E não adianta colocar alguém no nosso lugar, porque aquilo que eu preciso realizar, eu não posso mandar alguém no meu lugar. A palavra que eu preciso trazer com a minha boa vontade, com o meu amor para o meu filho, para o meu marido, para o meu amigo, para o meu vizinho, para aquele que trabalha comigo, para os meus pais, para as pessoas que chegam e que eu desconheço, mas que chegam para falar comigo, para todas as pessoas, para todo mundo que se aproxima de mim, eu não posso delegar a minha palavra para outra. Eu preciso falar. Compete a mim. E para cada pessoa é o mesmo. Então, cada um de nós tem tarefas, tem questões, tem como se colocar no mundo, trazendo a Jesus nos nossos atos. E é neste processo que a gente vai semear. E aí, ele vai dizendo assim, que a gente nesse processo vai aprendendo a se devotar ao próximo. Neste processo, eu vou aprendendo a fazer. Então, eu entendo que eu preciso aprender a fazer, eu não nasci pronto. Então, eu vou aprender colocando em prática, tentando realizar, tentando fazer, tentando seguir o exemplo de Jesus. Vamos falhar, vamos errar, não tem problema, o importante é que a gente tente, né? E nesse processo em que a gente vai
Aprendendo a fazer, a gente vai começar a entender que não posso escolher para quem eu vou falar, para quem e de que forma. Na verdade, eu vou acolher as pessoas que vão se aproximar de mim e olhar para cada uma delas, e no olhar que eu posso estender, né, no abraço, na mão que eu posso esticar para acolher cada pessoa que se aproxima de mim, neste processo, eu não vou poder escolher. Eu não posso, esse eu quero, com esse eu quero falar, para aquele não, aquele eu gosto, aquele. Não, a gente aprende a não fazer juízo de valor das pessoas que vão se aproximar da gente. Então, neste processo, a gente vai aprendendo a acolher, no começo, algumas pessoas, e isto vai se ampliando até que um dia, que não é hoje, claro, a gente vai ser capaz de acolher qualquer pessoa que se aproximar de nós. Qualquer pessoa desta humanidade. Nós vamos ter um coração do tamanho deste planeta, né? Mas isso é um dia. Nesse momento, a gente só está no processo de começar a fazer isso. E nesse processo, a gente vai aprendendo a não fazer juízo de valor das pessoas que se aproximam da gente. Esse é o primeiro passo. Depois, Emmanuel diz assim: olha só, no segundo momento, a gente precisa sair da cadeia escura do eu. O que ele está dizendo? Que o egoísmo da gente impede a gente e faz com que a gente fique preso. É uma prisão. O egoísmo é uma prisão. E a gente está aprisionado dentro deste egoísmo, né? A gente quer cuidar só da nossa família, a gente quer cuidar só da nossa casa, a gente quer cuidar só daquilo que faz parte dos nossos interesses pessoais, familiares. Às vezes nem é familiar, às vezes é só pessoal, mas para alguns já é familiar, às vezes é da sua comunidade. Mas Emmanuel vai dizendo assim: a gente precisa tirar essa cadeia, ou seja, a gente precisa expandir o nosso coração para que não caiba o meu interesse ou os interesses da minha família ou das pessoas que me interessam, para que caiba o interesse geral, o interesse de todos, aquilo que é bom para todo mundo, porque somos todos filhos de Deus, a humanidade inteira é constituída por pessoas que são filhas de Deus, então somos todos irmãos. Então a gente precisa ir ampliando e saindo desta cadeia que é o egoísmo. Quando a gente, neste processo, então, de novo, é um processo em que a gente vai rompendo esta cadeia, em que a gente vai ampliando a nossa capacidade de trazer para dentro do nosso coração os interesses que não são só os nossos, mas o de toda a humanidade, ou seja, o interesse geral. A outra coisa é que eu vou aprendendo que assim como, né, cada um é um tipo de coração. Então vejam, Jesus falou, né? Então o coração que está lá como um espinheiro, e o Emmanuel vai dizendo que é uma divina oportunidade compreender esses corações. E ele vai dizendo assim: olha, a gente vai encontrar na terra das almas, é muito bonito, pessoas sufocadas como os espinheiros, raladas de pobreza, revestidas de pedras, intoxicadas de pântanos. Né? Então, nas palavras de Emmanuel, esses são os corações que nós vamos encontrar ao longo do caminho. Mas esses corações, ele vai chamar de divina oportunidade. Porque, como disse Jesus em outro lugar, os sãos não precisam de médico. São as pessoas que estão em dificuldade que precisam do amparo. São as pessoas que ainda não entenderam o Evangelho que precisam do nosso amparo, do nosso apoio. Não é? Então é para essas pessoas que precisamos abrir os nossos braços, compreendê-las, não é? Então é este o processo em que aqueles que já compreenderam a mensagem de Jesus
vão se colocar, né, para semear nesta terra, nestas terras todas, que são todos os corações, nessas condições que Jesus trouxe, que mostrou que existem, né? E Emmanuel, então, vai terminar o seu texto dizendo o seguinte, né? Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Então, que nós façamos como Emmanuel nos conclama, né? Deixemos de ser inibidos e saiamos, todos nós que já entendemos da importância do que Jesus trouxe para esse planeta, que todos nós possamos sair das nossas conchas, né? De dentro das nossas incertezas e possamos nos abrir para acolher todos aqueles que se aproximam de nós e que precisam de algo, que seja uma palavra, um sorriso, um olhar, né, um acolhimento, aquilo que estamos nesse momento prontos para dar, que a gente possa sim compartilhar com aqueles que chegarem perto de nós. Então vamos agradecendo, né, por essa mensagem que Emmanuel trouxe para a gente e vamos elevando novamente os nossos pensamentos, abrindo nosso coração para pedir que as nossas energias de amor cheguem a todos os corações humanos, levando paz, equilíbrio, esperança a todos dentro deste planeta Terra. Vamos pedindo ainda que tenhamos equilíbrio, que Deus envolva a nossa mente, o nosso coração, para que a gente siga sempre caminhando pelo caminho que Jesus traçou para cada um de nós aqui nessa encarnação. Obrigada a todos pela atenção, que Jesus nos ampare agora e sempre.